sequência no livro dos Salmos. Estamos meditando todos os dias aqui, nesses cânticos de salmistas, de grandes experiências com Deus. E hoje eu te convido a estarem comigo no número 90, Salmo de número 90, do verso 1, que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, da eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Aos teus servos aparece a tua obra e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Muito bem. Os Salmos de Moisés, um homem de Deus, onde tem o subtítulo A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Muito bem, nós, queridos, estamos hoje diante desta oração de Moisés, onde ele vai começar o seu diálogo ao Senhor, dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E aqui nós estamos vendo relatos, querido, e palavras de um homem que teve maiores experiências com Deus, de grandes intimidade com Deus. E este homem, ele vai dizer ao Senhor que tem sido a misericórdia de Deus, a graça de Deus, tem sido refúgio. Ele disse: o Senhor tem sido o nosso refúgio, ou seja, o nosso lugar de esconderijo, o nosso lugar de amparo, o nosso lugar de segurança. E ele vai dizer para o Senhor que ele tem sido tudo isso, de geração em geração, que não vai parar somente nele, mas que isso vai pendurar por gerações seguintes. E ele vai dizer: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, nada vai mudar quem tu és. Antes que tudo se formasse, antes que tudo se fizera, tu já era Deus e já estava no comando do universo, estava comandando todas as coisas. Tu reduzes o homem ao pó e diz: tornai filho dos homens, pois se assim o Senhor quiser, o Senhor pode. Diz que o Deus que abate é o mesmo Deus que levanta. Ana vai dizer isso no seu cântico. Ela diz que o mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que levanta, o mesmo Deus que fere, é o próprio Deus que cura. Ou seja, ele pode fazer todas as coisas, ele pode virar o teu cativeiro de uma noite para o dia, ele pode virar essa situação que você está vivendo hoje, ele pode te curar agora desse câncer. Se você assim crê, o Senhor pode fazer isso, pois ele é, ele simplesmente é. E ele pode reduzir o homem ao pó e dizer: tornai filho dos homens. Ou seja, levar para a sepultura, e o mesmo Deus que levar, poder também trazer dessa sepultura. Pois 1000 anos aos teus olhos são como os dias de ontem, que se foi com a vigília da noite. Ou seja, para Deus, querido, não importa quantos anos tem que você está nesse sofrimento. Quantos anos se passaram, quantos dias se foram. Para Deus, 1 ano para ele, 1000 anos para ele é como se fosse um dia de ontem que se foi. Então, para você ver, Deus, ele é atemporal, e às vezes nós estamos muito apegados em contagens regressivas, contando o tempo, as horas de sofrimento.
E isso tem nos causado mais angústia, isso tem trago aos nossos corações ansiedade, isso tem trago aos nossos corações depressões, síndromes de pânico e tantas coisas, por conta, querido, de uma inquietação, é, diante de um tormento da alma, de contar os dias e perguntar a Deus até quando, né? Até quando isso, Senhor? Até quando continuarei vivendo esses dias de sofrimento, essa tribulação, essa luta? Mas o Senhor, Ele pode, o que Ele está dizendo assim, que Ele pode virar essa situação. De repente de Deus pode chegar na tua vida, de repente de Deus pode chegar hoje nessa situação que você está vivendo, né? Então tu podes hoje crer que o Senhor pode fazer, de que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. A relva, aquela relva que Deus criou, que Deus cria todas as coisas, e ao mesmo tempo a durabilidade dela é muito breve, é muito rápida. Então o salmista ele vai entender isso, Moisés ele entendeu isso quando ele vai falar para o Senhor que ele arrastava na torrente, são como um sono, e como a relva que floresce e de madrugada viceja e floresce, e à tarde ela vai murchar e secar, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Quantos dias de conturbação, quantos dias de perturbação, quantos dias de opressão, quantos dias, querido, que a gente passa perguntando a Deus, Senhor, até quando? Né? Até quando isso? Então, quem sabe você que está me ouvindo está passando por esse momento, que assim como Moisés está passando por esse momento difícil, né? Mas ele vai falar sobre a eternidade de Deus. Ele diz: Deus é eterno. Este poema vai marcar aqui o início do livro, querido, onde nós vamos ver que Deus ele tem coisas maravilhosas a fazer, né? Onde Deus tem coisas extraordinárias, onde este poema vai marcar o início do quarto livro e é o único salmo relacionado a Moisés. E o poeta aqui ele vai contrapor a natureza de Deus com a natureza da humanidade, porque Deus ele é de eternidade, eternidade, a brevidade da vida humana é comparada a uma torrente, a um sono, a uma relva, né? E aqui quando a gente se depara diante disso, a gente volta lá em Jó, onde ele vai falar sobre a brevidade da vida, né? No livro de Jó, do capítulo 14, nós vamos ver isso falando sobre isso, que é muito breve a vida do homem, é como um sopro, né? E assim também Moisés ele vai entender isso e vai dizer que a Deus a brevidade da vida do homem. Então, como é breve, então precisa que haja aqui uma concentração, de entendimento de que por mais breve que seja a vida, mas Deus ele tem nas mãos o controle, ele não perdeu o controle. Ele tem o controle das nossas vidas nas mãos, ele tem o controle e ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa de poder agir, de poder resolver, de poder chegar, né, com resposta, com aquilo que nós estamos aguardando nele. Então não importa quanto tempo tenha, quantos anos se passaram, mas o importante é que o tempo de Deus vai chegar, que a hora de Deus chega na vida daqueles que esperam, tá bom? Então aqui está mais um Salmos e nós vamos orar. Eu convido vocês a fechar os olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. É na autoridade do Teu nome que nós estamos mais uma vez aqui. E aqui assumindo a nossa posição, Senhor, o nosso lugar de intimidade, o nosso lugar de encontro, o nosso lugar de relacionamento. E buscando em Ti agora o socorro bem presente nas nossas tribulações. Senhor, quantas vezes nós estamos aqui refazendo essas mesmas orações de Moisés, onde nós apresentamos a Ti as nossas vidas e nós dizemos, Senhor, até quando? Ele diz, quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que é de devido. Então ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar, ó Pai, os dias, que os nossos dias não são, Pai, iguais aos Teus dias. As nossas contagens não são iguais às Tuas contagens. Alegra-nos, portanto, Pai, dias, quanto nos tem afligido, portanto, anos, quanto suportamos a adversidade. Assim também, Pai, nós dizemos, Pai, tem misericórdia. Quanta adversidade, quanto sofrimento, quanta luta, quanta enfermidade. Né? Vidas, Pai, que ao longo da sua jornada na terra foi só sofrimento, só embate, só guerra, só conflitos. Mas nós te pedimos agora que a tua boa mão chegue, Senhor, trazendo paz, apaziguando agora a tempestade,
apaziguando agora, Senhor, essas dores, essas enfermidades, que sejam arrancadas agora, essa pessoa se sinta curada agora, livre agora, de todas as pendências da alma, de todos, Pai, traumas que sofreu e trouxe agora, Pai, quem sabe essa enfermidade psicossomática, pessoas que estão enfrentando agora no seu corpo físico a doença que é da alma. Vem com teu poder, alcança agora este Pai, liberta ela desses cativeiros. Pai, eu te peço agora, nós estamos investindo na cura do câncer. Então chega agora, Pai, onde estiver uma célula em atividade, onde estiver uma célula, Senhor Jesus, meu Deus, até em movimento, que seja paralisadas agora enquanto nós oramos aqui, o anjo do Senhor vai paralisando, vai estagnando toda enfermidade. Pai, que do alto da cabeça até a planta dos pés sejam tocados, sejam curados, sejam livres e libertos. O remengue, adalabraçuri, andalabraxebe de canto, redeblaço e benegaia série, que eu não locochuite plácia. Começa a clamar aí, começa a orar, começa a apresentar a tua vida a Deus, mostrar ao Senhor o teu sofrimento, não que ele não tenha visto, mas que você entende que é o tempo de Deus, é a hora de Deus, então clame ao Senhor, busque a Ele, quem sabe hoje é o dia, é a hora de serem curados, libertos para a glória do Senhor. Pai, assim eu quero abençoar eu quero declarar, Senhor, que ao som da minha voz sejam agora liberados, curados, livres, para a glorificação e honra do teu nome. Assim eu oro e agradeço por tudo em nome de Jesus. E eu digo, se permanecer o Senhor conosco, amanhã estaremos aqui no mesmo horário do cromo do meu dia. Cheiro gostoso, carinhoso, bem apertadinho em teu coração. Fique com Deus.